Questão de postura, questão de controle da prótese, a questão de balanço durante a marcha, tudo isso daí melhorou muito com a osteointegração. E isso daí também me dá a capacidade de eu fazer muito mais coisa do que eu fazia com a prótese, com o encaixe convencional. Então, assim, para a prática de atividade física, eu diria que ajuda muito porque você tem muito mais controle da prótese, tem mais segurança. Hoje eu não tenho medo de eu estar caminhando numa esteira e a prótese cair porque perdeu o vácuo do encaixe. A hora que eu comecei a utilizar o joelho, que começou a dobrar o joelho, né? Então ele é um joelho hidráulico com controle eletrônico e ele abre e fecha válvulas que ele comuta câmaras de óleo dentro dele. Isso daí eu sabia na teoria, depois eu fui ver na prática, porque eu estava sentindo o óleo mexendo dentro do joelho. E aí, com 4 meses, ele manda um vídeo da Suécia andando de patinete. Funcionando. A patinete com a prótese, com 4 meses lá na Suécia. Esse é o Pupincast, um podcast para falar de saúde em temas específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Meu nome é Bárbara Pupim, eu sou ortopedista, traumatologista, cirurgiã de tornozelo e pé. Hoje a gente vai falar sobre osteointegração. A osteointegração é uma tecnologia que usa implantes metálicos em que parte do implante fica dentro do osso e parte fica para fora da pele. Essa tecnologia já é usada há algum tempo na odontologia para a realização dos implantes dentários. A novidade é a utilização dessa tecnologia na ortopedia, em que a gente tem parte do implante para dentro do osso, em que houve uma amputação, e parte do implante metálico para fora da pele. Nas próteses convencionais, os pacientes que foram amputados, eles precisam usar um encaixe que abraça todo o coto por fora da pele. Não há implantes metálicos. E, a partir desse encaixe, que engloba todo o coto, vem os demais componentes da prótese. Na osteointegração, esse implante ele fica, então, dentro do osso, uma parte para fora do osso, e os encaixes vão diretamente nessa porção metálica que ficou para fora do osso. Hoje, nós estamos aqui com a Rafaela Betts, que é fisioterapeuta, pós-graduada em ortopedia e traumatologia, desportiva e trabalha há 15 anos com a reabilitação de pacientes amputados. E com o Luciano Cruz, engenheiro mecatrônico, amputado há 10 anos. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui. Luciano, gostaria que você contasse para a gente um pouco como que é a tua trajetória, um pouco da tua história. Olá, Bárbara, muito obrigado pelo convite de participar do seu podcast. E contando um pouco sobre a minha trajetória, como você comentou, eu sou engenheiro mecatrônico, trabalho há mais de 20 anos na indústria automotiva e há 10 anos atrás eu fui acometido por um acidente de moto e tive amputação da perna direita. A nível de coxa, então foi acima do joelho. E após a amputação, eu fiz uma reabilitação convencional de amputados, né, para iniciar a utilização de prótese mecânica. E por nos últimos 10 anos, né, que eu utilizei encaixes convencionais, que são o modelo mais tradicional de utilização de prótese, que é, na sua maioria, preso por vácuo no coto de amputação. Eu tive muita dificuldade com a adaptação nesse tipo de encaixe. Então eu sempre sofri com sudorese dentro do encaixe, sofri com foliculite, sofria com bastante infecção de pele. E isso daí me trazia muita dificuldade para o dia a dia. Então foi uma reabilitação que eu voltei a andar após a minha amputação, mas sempre tive muita dificuldade para utilizar a prótese mecânica. Então surgiu essa novidade que a gente tem falado e que é o assunto desse podcast hoje, que é a osteointegração. Então, em dezembro de 2024, eu fui convidado por uma equipe médica e uma equipe de reabilitação multifuncional e multidisciplinar para fazer a cirurgia. E tenho agora utilizado o implante, conforme você descreveu, e tem sido literalmente um novo recomeço, uma nova vida, e uma vida que eu estou muito satisfeito, muito feliz, né? Me trouxe qualidade de vida, deixar de usar o encaixe convencional.
Rafa, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a tua trajetória na reabilitação, na fisioterapia, como que foi essa tua escolha por trabalhar com pacientes amputados? Na verdade, eu acabei caindo meio de paraquedas e aí me apaixonei, né? Eu vinha da orto, traumato, que era sempre minha paixão desde a faculdade. E aí eu entrei no Hospital de Reabilitação, no Paraná, que atende só SUS. E aí lá que eu conheci a equipe, porque lá faz dispensação de prótese e órtese, né? Pelo SUS. E aí foi lá que eu conheci a equipe, acabei me apaixonando e aí nunca mais saí da área. Uhum. E como que a osteointegração chegou para você? Assim? Eu tenho um parceiro e muito amigo pessoal, que é o Dr. Ivan, que era da equipe responsável lá, da equipe de amputados já do Hospital de Reabilitação. E a gente sempre estudou muita coisa, né, para poder fazer protocolos lá, já no Hospital de Reabilitação, que a gente fez tudo do zero. E quando surgiram mais notícias da técnica, né, e as coisas começaram a realmente andar, ele veio com a ideia, eu falei, nossa, mas isso é muito distante ainda, não? E aí, depois hoje eu trabalho numa empresa particular, né, com pacientes particulares, mas ele novamente foi atrás, porque realmente a gente acreditava que seria um benefício para muita gente. Uhum. Então, o Dr. Ivan foi atrás de novo de trazer essa técnica para Curitiba e me convidou como físio de confiança dele para poder fazer essa reabilitação. Uhum. E na tua visão, assim, você vê realmente muito benefício? Você vê muita diferença, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, o que você entende de indicação? Se você acha que de repente é para todo mundo, se não é, um pouco nesse sentido. Esse é um ponto que a gente cuida muito. Acho que talvez seja o principal, porque é ele que vai ditar tudo o que vai acontecer dali para frente com o paciente, né? Então, nós cuidamos muito, e isso, toda a equipe que trabalha com essa integração tem muito esse cuidado da indicação correta para o paciente e o paciente correto também, né? Porque a gente precisa que seja um paciente engajado, um paciente que não vá ficar faltando sessões, um paciente que vá obedecer todas as orientações bem certinho. A gente tem uma questão de higiene, né, da parte ali da cicatrização, que é muito importante, a diária, tem que ter paciência. Mas a questão da indicação, assim, a gente trabalha no nosso grupo com a indicação para pacientes que já utilizaram encaixe convencional, né, membros residuais mais, como que eu posso dizer, desafiadores, que tenham, né, uma questão de pele ou de tamanho mesmo, né, cotos mais curtos. Alguma dificuldade, de enxerto, cicatrização. Alguma dificuldade com o uso da prótese convencional. Exatamente, para daí, porque também assim ele vê realmente o benefício que traz, né, a integração. Então, eu acho que isso vale a pena a gente frisar muito. E você acha que para esses pacientes que, né, têm essa aderência, têm esse perfil, você enxerga como um benefício? Com certeza, porque realmente a gente tem muitos benefícios da nossa integração, né? Conforto, a amplitude que tem, né, de movimento do quadril que você libera, por exemplo, né, se for o TF, um transfemoral mais curto, você dá conforto para trabalhar para o paciente, porque aumenta a mobilidade, aumenta o conforto para ficar sentado numa cadeira, às vezes no escritório um dia inteiro. Viajar de carro, de avião, seja o que for, é tudo muito mais confortável, porque realmente a prótese convencional, ela funciona muito bem, eu sou, né, jamais vou falar contra isso. Mas para quem tem realmente, por exemplo, um coto mais curto, como é o caso do Luciano, né, que a gente escolheu aí para ser o nosso piloto. Pioneiro. O pioneiro. Eu não chamar de ratinho, né? Ele tem um coto bem curto e eu acompanhei ele desde a amputação mesmo, né? Sim, desde a amputação, desde a reabilitação, primeira reabilitação com encaixe convencional, começou lá no Hospital de Reabilitação, com você e com o Dr. Ivan. Então eu sempre vi a dificuldade, a gente tentou vários tipos de encaixe, de suspensão, os melhores materiais que tinham e realmente pela mobilidade dele, pelo trabalho,
não funcionava. Era uma coisa que realmente incomodava muito. E ele sempre fala, usa prótese de teimoso, porque Sim. a minha vontade às vezes porque realmente a gente trabalha com vácuo, aí começa a escapar, tem que reposicionar, tem que parar tudo, colocar a prótese e vestir de novo. Então, realmente, né, na vida, assim, do paciente, ela é bem... Então, eu vejo assim, né, já foi um grande elogio, porque você foi a pessoa que mostrou que tinha, né, todo um perfil favorável, com certeza, né, para ter sido escolhido e ter aceito, né? Então, e daí Exato. ter aceito o desafio, né, Sim. porque, né, agora a gente tá vendo que o número de casos aos pouquinhos tá aumentando, né, ainda é uma tecnologia que tá com uma implantação incipiente, né, tem muitos pontos de interrogação ainda, né, do que vai acontecer com 10, 15, 20, 30 anos. Sim. Isso é uma coisa que só o tempo vai nos dizer, isso, né, a gente, na ortopedia, a gente sempre comenta bastante que isso faz parte, na verdade, de toda nova tecnologia, né, a gente tem toda uma expertise de implantes que ficam completamente dentro do corpo, né, mas sim, tem implantes diferentes, daí se testam técnicas diferentes, e tem coisas que só vão aparecer com o tempo, né, porque todo mundo tenta coisas novas pensando em trazer mais benefício, isso com certeza, né, então, com certeza foi desafiador para você, e daí eu queria que se você pudesse comentar um pouco dessa parte, assim, né, de repente dar, de certa forma, um pulo no escuro, mesmo tendo uma boa reabilitação, de certa forma, porque você usava a tua prótese, tinha, né, bastante autonomia, bastante mobilidade, e daí, de repente, vou parar, vou fazer uma coisa que, né, talvez dê certo, talvez não dê certo, e aí, de repente, vou regredir na minha reabilitação, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Sim, na verdade, eu acho que meio que casou tudo, assim, quando a Rafa comentou que ela e o Ivan desenvolveram todo o protocolo desde o princípio, eles não contavam com uma astúcia minha. Eu estudava ossa integração desde que eu amputei, porque como tinha essa dificuldade com o encaixe convencional desde o começo, eu falei, gente, não é possível que eu não tenha outra opção. Qualquer coisa deve ser. Não é possível que eu vou viver o resto da vida usando esse encaixe convencional desse jeito. E sofrendo. Eu falei, não, deve ter outras opções. E comecei a buscar opções. E, na verdade, existia muito pouco material sobre ossa integração. Muito poucos casos. E, assim, os casos que existiam não eram bem relatados. E daí, quando eu recebi o convite da Rafa, e tem um projeto novo aqui pra gente conversar com o Dr. Ivan, o que você acha? Eu falei, você pode me adiantar sobre o projeto? Não, é osso integração. Eu falei, eu acho que eu vou gostar desse projeto, vamos conversar. E a gente começou a conversar, então foi bem legal, porque realmente casou todas as nossas vontades. Eles precisavam de um paciente que aceitasse todo o desafio, porque realmente é um desafio, existe uma preparação para isso acontecer, existe um cuidado, parte psicológica, parte nutricional, a parte de cuidado pós-operatório, a reabilitação. Ela não é uma reabilitação convencional, então não é colocar uma prótese e insistir para andar, tem que ter cautela. Então, assim, tudo isso daí foi exercitado antes da cirurgia acontecer. Mas acho que quem mais sofreu mesmo foi o Ivan. O doutor Ivan, eu cobri ele de pergunta, eu cobri ele de pergunta e assim, como é que vai ser depois? E se isso daqui não der certo? Porque você tem um pensamento otimista que nem eu preciso de um novo caminho, de um novo recomeço. Sim. Com um novo tipo de tecnologia para eu conectar minha prótese ao meu corpo, né? E eu enchi ele de perguntas, e considerando cenários negativos. E se isso daqui acontecer? E se infeccionar? E se não der certo? E se não existir curativo para isso? E se caiu o implante da perna? Então, sim. Então tem um monte de pergunta e assim, eu acho que a pergunta principal que foi assim decisiva para eu falar, eu faço parte desse projeto e eu entrego o meu corpo na mão de vocês para a gente literalmente estudar esse caso e fazer isso daí acontecer. Eu perguntei pro Ivan, se tudo der errado, vamos falar assim, tudo der errado, eu posso tirar esse implante e voltar a usar um encaixe convencional? E ele falou, sim, existe essa possibilidade. E é isso que acontece quando tudo dá errado. Eu falei, então eu tô pronto, porque se tudo der errado, eu volto para o meu encaixe convencional, vou sofrer pro resto da vida, mas vou ter uma prótese para andar e vou conseguir caminhar.
Mas eu acho que posso dizer que deu tudo certo. Para mim tem dado tudo certo, estou muito feliz com tudo que aconteceu. É um trabalho extenso, é um caminho doloroso no sentido, tem que ter paciência, é penoso, tem que discutir um pouco com a Rafa, tem que discutir com o Dr. Ivan, tem que bater boca, sabe? Mas ele dá certo, funciona, e eu posso dizer que eu sou um caso de sucesso com relação a essa integração. Isso é muito bom, né? Acho que vale a pena a gente comentar aqui que você está com aproximadamente 1 ano e 1 mês, né? Isso, exatamente. Do teu procedimento cirúrgico, e que você, no 3º mês, estava conseguindo andar, isso? Isso, me refresca a memória aqui, Rafa, a gente teve um tempo de 1 mês e meio de recuperação da cirurgia. A gente iniciou daí o pós em janeiro, né? Com foi 2, 3 semanas, a gente começou o exercício, coisa bem... Porque ele é bem progressivo, né? A gente tem que ir cuidando, porque também no começo a gente tem que preocupar muito com a cicatrização ali do estômago, né? Então é bem leve, bem progressivo mesmo. Eu acho que foi isso, 1 mês e pouquinho. A gente iniciou, né? Parte de descarga de peso no implante e tudo mais. E daí fez a carga progressiva até chegar ao peso, parte do peso corporal. E daí que o Luciano quase me enlouqueceu. Nem foi tanto assim. Não? Mas por quê? Agora conta. Porque ele não é essa tranquilidade que ele tá aqui, sabe? Ele é um pouquinho mais agitado. Né? Um pouquinho ansioso. Isso. Como todos os pacientes, né? Que a gente trabalha com protetização. Mas o legal também, que a gente escolheu o Luciano também por essa proximidade que ele já tinha com a equipe, né? Sim. Com essa, entre aspas, intimidade que fazia com que a gente também... E ele falou dessa questão dessa entrevista antes, porque realmente foram, 2, 3 horas de conversa. Só conversa mesmo. E tiveram coisas que a gente virou pra ele e falou, cara, não sei. Uhum. A gente vai ter que descobrir junto. Né? Porque não tinha como prever tudo nessa primeira aventura, né? Então, mas foi tudo muito certo, assim, a gente brinca, mas o Luciano sempre foi muito dedicado, muito. Não, e ninguém fez nenhuma loucura, né? Vocês não vieram, assim, de um negócio de lugar nenhum, né? Vocês Exato. tinham um embasamento, um estudo. Estudamos por muito tempo, exatamente. Tinha um protocolo bem consolidado, então, realmente... E isso, como profissional, também te dá uma segurança, né? Porque é uma coisa nova que você fala e fala, meu Deus, né? Não, você quer demais que dê certo, né? Exato. E existe um grande peso da responsabilidade. Exato. Isso em qualquer ação profissional, né? A gente aqui da área de saúde, a gente sente isso diretamente com as pessoas, mas com certeza o Luciano, como engenheiro, ele também, né, sente o peso dessa responsabilidade, né? Sim. Então, só uma coisa que eu gostaria de comentar aqui brevemente, que você falou assim, do estoma, né? Mas a gente ainda não... Não tem problema. Mas a gente ainda não falou aqui sobre o que é o estoma, né? Então, o estoma é essa parte, né, que fica ao redor do implante. Então, é feito, né, uma preparação da pele para estar ao redor do implante, para que a pele e o implante fiquem em harmonia, né? Para que não seja uma porta de entrada aberta para bactérias, para micro-organismos, para que eventualmente possa ter infecção tanto local, ali, né? Mais superficial, de pele, subcutâneo, como mais profunda, né? Lá dentro do osso, uma eventual osteomielite e, inclusive, indicação de retirada do implante, né? Então, para isso... O que se faz é o que se chama de estoma, que é essa preparação em volta para que haja realmente um bom posicionamento. Só para a gente deixar claro aqui, porque a gente está um pouco mais ambientado com o assunto, né? Mas é novidade, né? Sim. Então, e eu gostaria, Luciano, que você contasse para a gente o que você contou para a gente no evento que você participou também, falando da tua experiência sobre a questão do avião, que eu achei incrível. Eu tenho até uma oportunidade que o meu trabalho me proporciona. Eu viajo muito a trabalho e viajo muito de avião, e viagens longas. E então, eu sempre tive dificuldade com o encaixe convencional, porque você não consegue ficar com o encaixe convencional 10 horas sentado. Isso daí incomoda muito e tem que tirar. Aí, tem um problema no encaixe convencional. Quando você tira, ele sai igual uma uva. Agora, para colocar, você chega a suar, e tem que posicionar, que nem a Rafa falou, tem que posicionar, tem que tirar e colocar várias vezes o encaixe para ficar bom, e às vezes isso, dentro de um avião apertado,
com uma vontade de ir no banheiro, não dá muito certo. E aí você tem o postural, né? Porque tá sentado, então você já tem a questão de fazer um edema ali já no coto, né? Que vai dificultar já de qualquer forma a entrada. E dependendo do tipo que é feita a suspensão, né? A última que o Lu tava usando era direto na pele, então você tem que vestir chama de biruta, né? Eu não gosto desse nome, mas Eu também não gosto. Eu usava faixa mesmo. Mas é enfim, né? Um saquinho, um dispositivo especial para isso, que ele desliza, né? Entre a pele, você vai tirando e vai acomodando a pele ali. Então isso é trabalhoso, tem que vestir em pé, não dá para vestir sentado de jeito nenhum. Se você errar a posição, fica muito doloroso, tem que tirar e colocar de novo. Então realmente depois que fica, né? Fica pronto, fica legal, é o melhor tipo de sistema que tem para esse tipo de coto, né? Mais curto, no tamanho mais curto. Direto na pele, bem aderido, um material super bacana que o Luciano usava de silicone medicinal. Então, mas mesmo assim, né? Perdão te cortar, mas é só porque realmente vai fazendo edema e vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Edema como qualquer pessoa que tá no avião, exato, né? Só, né, ressaltando exato. que a maioria, né, quantas pessoas viajam em 10 horas e chegam com as pernas bastante inchadas. Então, nada diferente, né? Só que aí tem essa repercussão a mais, né? De ter que entrar naquele encaixe, né? Exatamente. E ficar com uma boa aderência, né? Mas, desculpa, sim. Não, então, continuando a história ali, é difícil você trabalhar com esse encaixe convencional dentro do avião, seja para ir no banheiro, seja para caminhar um pouco dentro do avião, né, por conta até do desconforto de ficar muito tempo sentado. E com a osseointegração, primeiro de tudo, eu tiro e coloco a prótese em menos de 2 segundos hoje, porque literalmente é um engate rápido que você conecta direto ao implante, a prótese. E isso daí é muito fácil de acontecer, muito rápido e assim, muito versátil. E daí, outra parte que é boa é que a prótese é reduzida, porque você não tem mais um encaixe em cima da prótese. Então, você tem só o teu joelho. Você bota embaixo do teu banco e segue viagem e não incomoda ninguém. Então, realmente, essa parte do avião mudou muito, assim, na minha vida com a sua integração. Que são coisas que, às vezes, né, quem nunca, né, conviveu com uma pessoa com amputação e não é amputado, até, né, a gente não pensa, né, nada sobre isso, né, a gente pensa em diversas outras situações, assim, que às vezes são mais fáceis de imaginar. E como que é para você a prática de atividade física? Olha, a Rafa comentou que sobre... Eu não vou saber falar em termos técnicos, né? Mas... Melhor ainda, né? Pode. Eu não vou saber falar em termos técnicos, mas assim, a questão de postura, a questão de controle da prótese, a questão de balanço durante a marcha, tudo isso daí melhorou muito com a sua integração. E isso daí também me dá a capacidade de eu fazer muito mais coisa do que eu fazia com a prótese, com o encaixe convencional. Então, assim, para a prática de atividade física, eu diria que ajuda muito porque você tem muito mais controle da prótese, tem mais segurança, porque hoje eu não tenho medo de eu estar caminhando numa esteira e a prótese cair porque perdeu o vácuo do encaixe, né, um encaixe por suspensão, que já aconteceu comigo. Você vai dar um chute e a prótese vai embora, e fica só Wi-Fi. Fica o Wi-Fi, não tem o que fazer. Então fica difícil. E com relação à atividade física, eu tenho uma situação bem importante, um detalhezinho bem importante também sobre a osseointegração que vale muito a pena comentar. Atividade aeróbica. Quando você vai fazer uma esteira, fazer uma bicicleta com encaixe convencional, é muito difícil. A prótese cai, dói, e tipo, eu não vou ficar gastando o meu coto para ficar andando na esteira 30 minutos, 40 minutos. Gasta muita energia, né? Porque você tem que passar a energia de uma musculatura que já tá, né? Você já tem uma alavanca menor, né? Uma musculatura que tá ali muito parcial, e aí também tem questões de outros músculos que estão inteiros, mas que dentro do encaixe, às vezes, eles não conseguem ser ativados, né? Exato. Então, eu acho que vale a pena a gente comentar que na prótese convencional, a transmissão de energia ela tem que acontecer, né, do osso pro músculo, do músculo pro encaixe. Né? E na osteointegração ela acaba sendo muito mais parecida com pessoas que não sofreram amputação, né? Porque daí a transmissão de energia do osso pro implante e daí pra prótese, né? Então, imagine que o gasto energético seja realmente muito menor. Né? Fora as feridas. Que você, eu não vou me dispor a fazer uma ferida no meu coto andando na esteira, sendo que eu preciso da prótese para andar no dia a dia para trabalhar. E com a osseointegração,
eu fiz uma coisa que eu estava há 10 anos sem fazer, que é andar numa esteira. E comecei com 5 minutos e evoluí para 10 e depois evoluí para 30 minutos. E recentemente eu consegui andar 1 hora na esteira. Eu nunca fiz isso na minha vida de amputado e estou fazendo agora com a ossa-integração. Então, até para atividade física eu posso dizer que tem contribuição sim da ossa-integração. E para nadar, tudo certo, pode ir. Eu não tentei ainda, mas segundo o Dr. Ivan, pode. Tá liberado para nadar. Eu não tentei. Eu nadava antes da ossa-integração, mas não experimentei nadar depois. Mas eu acho que não tem problema nenhum também. Sim, teoricamente, realmente, né? A gente não vê problema, mas... E é uma pergunta que existe muito, né? Pô, mas dá para entrar na água, dá para ir no mar com implante, né? Com estoma. O que vai acontecer com o estoma? Depois que você sair da água, é você fazer a higiene que tem que ser feita e cuidar. Não tem segredo. Gosto bastante do paralelo com a escovação de dente também, Sim. né? Que é muito semelhante no fim, né? Tem que estar. Então, mas daí, o que vai acontecer? Você vai comer? Sim. E depois, e daí né? você escova o dente. Então, exatamente. daí é mais ou menos o mesmo raciocínio. É isso, né? Você vai se expor, né? Uma situação que você sabe que... E é isso que entra bastante na questão da pessoa ter essa consciência, né? Porque com um coto completamente cicatrizado, esse cuidado não precisa existir, né? São outros, né? Outras coisas, mas aí é uma questão de realmente, de repente, conscientizando, né? E você comentou também que muitas pessoas acabam te procurando, perguntando, né? E aí, será que faço? Será que não faço? O que você fala para essas pessoas? Faça. Não, eu falo... Se tiver indicação, né? Exatamente. Pela equipe. Exatamente. Na verdade, quando eu comecei a postar os primeiros vídeos da ossa-integração, falando dos resultados, dos benefícios, do cuidado com o estômago, da higiene, como tudo funcionava, muitos amputados me procuraram perguntando, pô, mas é legal, funciona, será que eu posso fazer? Existe a indicação, tem que buscar informação sobre isso, não é indicado para todos, tem muitos casos que não é indicado, mas tem muitos casos que também é indicado, depende muito de cada um. Mas eu falo, tem bastante pergunta, puto, mas dói o implante? É difícil a higiene? Não tem nada assim de extraordinário. Acho que o ponto principal e o protagonista de tudo isso é o estômago. E o cuidado que a gente tanto tem falado sobre a higiene é literalmente fazer uma escovação do estômago para tirar tudo que tiver de sujeira ali, manter sempre limpo. E quem tem vazamento de secreção, que isso daí é uma consequência da cirurgia de ossa-integração e do estômago, é fazer um curativo diário. É isso. Então... várias perguntas e várias respostas, mas... E como você comentou, né? Já teve que lidar com ferida no coto por causa da prótese convencional. Acabava tendo que fazer curativo diário também. Então, às vezes, não é nenhuma grande novidade, assim, de certa forma, né? Exatamente. Dependendo da dificuldade que a pessoa tenha com o encaixe convencional, eu diria que cuidar de um estômago é muito menos trabalhoso e custoso do que cuidar de uma ferida. E muito menos preocupante, com certeza, né? Sim. E tem a questão também que, às vezes, por exemplo, a gente vai focar aqui na questão do coto mais curto mesmo, né? Porque realmente acho que é o mais desafiador de todos, né? Para protetizar. E aí, como ele trabalhava sentado, ele tinha as questões de viagem e tudo, você não tinha muitas marcas na parte da virilha ali, assim, na região inguinal, porque realmente... às vezes machuca, né? Às vezes, dependendo do esforço, da quantidade que ele usou, se ele abusou, colocou um pouquinho torto, já né, vai beliscar a pele ali que não precisava. E aí, na prótese convencional, se você abre qualquer tipo de lesão, você tem que suspender o uso, né? Até cicatrizar. Então, isso também é um ponto que para esses pacientes que têm essa dificuldade, né? Com o encaixe convencional, realmente é outra vantagem também, né? Mas você comentou ali que a gente vai focar no coto curto, né? Mas por quê? Por que não falar só por... Não, mas eu acho que vale a pena comentar. Assim. E o coto longo? Ossa-integra, não ossa-integra? Veja, hoje a nossa equipe entende que pode ser um coto longo, por exemplo, mas que tem uma condição de pele ou de partes moles, que não tenha realmente, né, uma condição, assim, de se melhorar, mas a nossa opinião é que a gente esgota todas as possibilidades antes, um coto mais longo. Por quê? Se é tão bom?
Porque as próteses convencionais também são muito boas. A gente tem muita tecnologia, né? Tem Sim. muito material diferente, tem bombas de vácuo que fazem um vácuo muito melhor que para a circulação do coto, elas são benéficas, né? A gente tem, hoje, por exemplo, para transtibial, a gente tem bomba de vácuo que você pode pendurar o paciente lá no bungee jump que não sai, né? Então, e isso para circulação, para o membro residual ali, é muito importante. Então, eu acho que é isso. Acho que é traçar realmente um equilíbrio, né? Entre a vantagem e a desvantagem. Sim. Mas como a gente tem muitas oportunidades de muitos materiais diferentes, muitos sistemas de suspensão, né? Várias técnicas para tentar ainda, antes de pensar, não, vamos para uma osteointegração. Hoje já tem as osteointegrações primárias, né? Sim. A gente não fez ainda. Por enquanto, a gente tá nesse sistema, assim, de realmente para pacientes que já utilizaram e já foi mais difícil. Mas a ideia aqui é realmente a gente ter a discussão, né? Tentar Exato. entender os lados, né? Então, porque, com certeza, né? Quem tem uma amputação, talvez já tenha até feito essa busca intensa, né? Que você fez, mas, poxa vida, não tem mais nada, né? E aí, agora que tá cada vez aumentando mais, acho que deve querer entender bastante, assim, poxa, pra mim vale a pena, não vale a pena, por quê, né? Sim. Porque também a gente sabe a questão dos comprimentos de coto pra prótese convencional, a gente sempre tem essa discussão também, né? Sim. E aí... E os cotos mais longos também, a gente vai ter que se preocupar na nossa integração com a altura de montagem também, né? Porque você tem ali a distância dos anéis que você tem que respeitar, tem que ficar o implante um tanto para fora da pele ali, para justamente ter uma cicatrização boa, e você não abrir um túnel para a bactéria lá, para a região interna, então tem tudo isso. E aí, qual que é a grande questão disso, né, complementando, assim, porque se a gente tem uma situação de um coto longo, com boa adaptação, mas que quer fazer osteointegração, aí a gente, de certa forma, perde a garantia, entre aspas, que você citou, de se tudo der errado, vai voltar a ser como era, porque daí não vai, porque daí a gente vai ter que encurtar o coto para osteointegrar. Que é o que acontece, por exemplo, nas desarticulações de joelho. Se você pensar em osteointegrar uma desarticulação de joelho, você vai ter que transformar numa transfemoral. E aí você não volta mais para o que era, se eventualmente tiver uma complicação. Então, eu acho que isso tem que entrar na conta, né? Exato. É uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar. Exato. Né? E falando de desarticulado de joelho, né? É uma altura fora, né? O transtibial ali. É a amputação que a gente consegue fazer uma ótima suspensão, né? Você consegue descarregar peso ali, você coloca... Conta pro pessoal o que é a suspensão. é o jeito que a prótese fica presa na perna. Suspensão é isso. Então, tem a vácuo, tem sistema mecânico, pode ser pino, pode ser só um tirante, né? Vai um silicone na pele, você veste no coto um silicone, aí vai um tirante também. Então, tem vários tipos... para cada nível de amputação, né? A questão do desarticulado de joelho também, além da altura de montagem que a gente tem que pensar, né? Você tem também a questão de que o fêmur tá todo íntegro. Então, você tem toda a parte de musculatura, toda, né? Tudo ali tá perfeitamente onde tinha que ser. E aí, para você descarregar peso na parte distal, é muito mais confortável para o paciente, o uso da prótese no desarticulado de joelho. Então, realmente é um nível que eu, particularmente, não indicaria, assim, a não ser se... outras questões, fosse, assim, né? muito, né? Muita dificuldade, muito, né? Com a adaptação, tudo, né? Uma das grandes indicações é a dificuldade de adaptação à prótese mesmo, né? Eu imagino que deve ter pessoas que têm uma boa adaptação à prótese e que têm o desejo da osteointegração, né? E aí, claro, tem que entrar um monte de coisa na balança, essa avaliação de perfil, né? Uma série de coisas. E, de certa forma, essa consciência de que é um caminho que você não vai poder ficar transitando entre os dois, né? Exato. Transitar entre os dois não é opção. E um ponto importante também que você comentou sobre o Congresso de São Paulo, eu lembrei de pessoas que vieram me abordar e falaram assim, nossa, mas é muito coragem que você fez aí. Eu tenho um coto curto, eu tenho problema com encaixe convencional, mas eu sou feliz assim, porque eu não quero passar por outra cirurgia. Então, é uma decisão pessoal também, tem que literalmente comprar a ideia e botar na cabeça e fazer acontecer, porque às vezes não existe regra. Você pode ter uma indicação e não querer fazer, Exato. assim como você pode querer fazer e não ter indicação. Exato.
Exato. Eu acho que vale a pena mesmo. E eu fiquei pensando também que na questão dos diversos tipos de prótese que a gente viu, né? Então, você eventualmente tem aquela pessoa, às vezes, né, mesmo de biotipo, né, muito semelhantes, cotos muito semelhantes, mas que vão ter escolhas de próteses convencionais muito diferentes. Exato. Então, né, claro que você vai integrar, você vai usar, né, vai ter que escolher o pé, vai ter que escolher o joelho, vai ter que, Isso né, era um ponto importante que eu acabei passando batido na questão dos componentes que vêm abaixo do implante, né? Porque também, você tem muita literatura de países que conseguem colocar componentes de maior tecnologia nos pacientes ósseo-integrados, né? E aí a gente não tem muita informação dos componentes mais simples. Sim. Então, fica meio que, né, nessa discussão também do que pode e o que não pode. Então, o que a gente recomenda aí, né? Por exemplo, você vai precisar de um joelho, né? Você é um transfemoral, tem lá, você precisa colocar um joelho. Os joelhos que não tem nenhum tipo de amortecimento, assim, de resistência que você possa regular, ou que são os pneumáticos que a gente fala, né, que eles têm uma batida de ar, né, ele é controle por ar, então a batida dele é mais seca. Você não sabe essa vibração no implante lá, como é que vai fazer, daqui 10, 15 anos, o que vai acontecer, né? E aí você já está se referindo ao implante lá dentro do osso, lá dentro do osso, sim. Exatamente. Então, hoje não tem como. Então, hoje a gente trabalha com componentes que tenham, pelo menos, algum tipo de segurança para o paciente não cair à toa, né? Porque queda também a gente tem que evitar ao máximo. Sim. Mas que também tem um pouco mais de segurança realmente nessa questão de dar uma amortecida, não ficar dando impacto direto no quadril, né? Então, assim, por enquanto, esses, né, pacientes que optam pela integração, você acha que é importante que tenham um joelho e os demais componentes já, às vezes, de uma qualidade melhor, que é o que vai de encontro com o que a gente tem de evidência científica que mostra bons resultados da osteointegração. Exato. E que fica ainda um grande ponto de interrogação da osteointegração com o uso de componentes mais simples. Mais simples, exatamente. Que, claro, né, a gente sabe que na prótese convencional, componentes mais simples, eventualmente, são mais desconfortáveis, mas não propriamente um problema, né? Sim, você consegue fazer o paciente ter uma marcha, né, bem adequada, realmente, não é um problema. É lógico que quanto mais tecnologia, melhor para o paciente, menos gasto energético, né? Sim. Enfim, mas a marcha vai estar muito mais próxima da fisiológica, porque daí o componente vai respondendo mais, né? E aí na transtibial também, né, abaixo do joelho, a gente tem que preocupar com o pé. Então, né, a resposta do pé, porque a fibra de carbono, ela dá bastante impulsão, né? Eles têm a propriedade de absorver e devolver energia. Então, também tem pés que devolvem muito mais energia do que outros. E aí também a gente tem que ver pelo tipo do paciente, mobilidade, o que ele quer fazer, né? Isso já tem numa avaliação normal, né? De qualquer avaliação de paciente amputado, a gente tem que levar em conta atividade de lazer, se tem que entrar na água, se gosta, se não gosta. Tudo isso a gente leva em consideração na hora de montar a prótese como solução todo, né? protética para ele. Então, tudo isso é bem importante pensar também, né? Porque a gente já tem hoje o custo da cirurgia, né? O custo do implante, o custo de reabilitação, e ainda a gente tem que estar hoje atrelado ainda a componentes de maior tecnologia. E aí tem um relato do Luciano, foram muitas coisas legais dele, porque ele é muito espontâneo, assim, né, nas reações dele. Lá vem. E aí a gente já conhece faz tempo, então a gente já sabe também, né? Mas foi muito legal, o Luciano usa um joelho que tem controle eletrônico ali, né, das fases da marcha. E você tem que aprender, né, a deixar esse joelho trabalhar com você. Você tem que ensinar e o joelho ir aprendendo com você, né, a funcionar da melhor forma possível. E aí, quando a gente soltou ele a primeira vez, né, porque primeiro você começa ali com o joelho bloqueado, justamente para evitar queda. Você tem que ir ainda descarregando mais um pouco de peso ali para a questão da integração mesmo. E aí, o dia que a gente liberou o joelho dele para ele utilizar como ele estava acostumado, ele falou, meu Deus, eu sinto agora o joelho liberando para eu chutar.
né, pra fase de balanço da marcha, É. assim. Então, uma coisa, ele não sabia explicar. Ele falou, cara, tá uma confusão na minha cabeça aqui agora, eu não tô entendendo nada. Eu preciso de umas voltas aqui pra entender, porque eu tô sentindo o joelho liberar. E como que é isso? É isso que a Rafa tá comentando, foi bem estranho, porque a hora que eu comecei a utilizar o joelho, que começou a dobrar o joelho, né? Então ele é um joelho hidráulico com controle eletrônico, e ele abre e fecha válvulas que ele comuta câmaras de óleo dentro dele. Isso daí eu sabia na teoria, depois fui ver na prática, porque eu tava sentindo o óleo mexendo dentro do joelho, pelo implante. Aham. Então, é isso que a Rafa falou dos componentes, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso também faz parte dessa seleção de componentes. Você tem que usar componentes também que não transmitam impacto para o teu implante, né? Esse tipo de cuidado tem que tomar. Mas foi muito estranho porque eu estava literalmente sentindo o óleo do joelho mexendo dentro do joelho, mas estava transferindo pelo implante e eu sentia uma cosquinha no meu coto, eu não sabia explicar. Daí eu falei, mas como que você está sentindo? Não sei, eu estou sentindo. Se você der um peteleco com a unha no implante, você sente, né, transmitindo por dentro do osso. E tem essa sensibilidade. E até isso eu tive que me acostumar a usar, porque eu nunca tinha sentido isso antes, né? Até dor fantasma, beleza. Acho que todo amputado um dia sentiu uma dor fantasma na vida, ou sabe pelo menos o que é uma dor fantasma. Agora, falar que tá sentindo o joelho mexer, eu nunca vi isso daí em 10 anos de amputado. E tive que aprender a conviver com esses, como é que chama, né? Inputs, como é que fala? Feedback? Não é feedback, é impulso, né? Agora é você que tá travando. Esqueci a palavra. Tá vendo? Vai rindo. Você sentia A transmissão. a transmissão desses, né? Como que é um aprendizado totalmente diferente, né? A gente não tem no corpo, né, que não tem um implante, que, né, com essa transmissão de energia, nada parecido com isso, né? E você teve que aprender uma coisa totalmente nova, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa questão de custo, que nem você falou, né? O custo da cirurgia e daí o custo do implante, mas acho que vale a pena comentar que também não é uma vez só, né? Você não compra a prótese e sai para a vida, né? Exige, como qualquer outro equipamento, exige manutenção, exige eventuais trocas, né? E também existe, como qualquer outro, né, equipamento e até meio de transporte, a chance de ir trocando, né, os componentes, de ir fazendo testes e, né, então eu acho que seria legal comentar um pouco sobre isso, assim, né, quanto tempo, enfim, né, o que vocês acham que seria relevante, assim? Até o Luciano trocou, né, o teu você trocou durante a reabilitação, não foi? Eu troquei um componente do sistema do implante, mas não no implante. O joelho. O joelho sim. Sim, né? Sim. Até o Luciano, no meio do processo, acabou, né, adquirindo é o mesmo funcionamento, é o mesmo tipo de joelho, né? Mas com uma geração mais atual. Uhum. Então, tinha muito mais recursos, era muito mais fácil de utilizar e muito mais intuitivo, né, e tudo. Você sentiu diferença entre um e outro? Acho que a gente nunca conversou sobre isso também. Eu senti porque não tem mais o sensor do tubo. Então, esse joelho, a nova geração que eu comprei, ela é mais segura. Eu sinto que eu posso pisar do jeito que eu quiser, onde eu quiser, eu vou ter resistência no joelho. É porque esses joelhos eletrônicos, eles têm sensores em movimento, né? Então, conforme a gente vai tendo gerações mais atuais, eles vão ficando muito mais... A resposta do joelho vai ficando mais rápida, né? E aí vai ajudando muito mais o paciente, mesmo até para início da caminhada, essas coisas assim bobas que a gente não percebe, mas para eles dá muita diferença. Comente mais sobre isso. Você perguntou de manutenção da parte da osso-integração ou do componente mesmo? Não, é que, a princípio, a osso-integração não tem manutenção, né? Não há previsão. Lá, não tem? Exatamente. Tem, na verdade, não, mas comente então. Tipo, se quiser, discorra um pouco sobre isso, acho que é interessante. A questão da manutenção, a osso-integração em si, o implante, não existe manutenção. Isso daí está colocado dentro da perna, não se mexe mais. Mas tem os componentes que são externalizados, né? Então tem o tubo de conexão, tem os anéis e tem o engate rápido que vai na prótese e faz a conexão com o implante da perna. Esse tipo de componente tem manutenção, ele
pelo que eu tenho conversado com outros osso-integrados que fizeram cirurgia utilizando o mesmo implante que o meu, esses componentes duram em torno de 1 ano e meio, e necessita uma manutenção, porque você precisa de um novo, né? Agora, a questão de manutenção dos componentes, acho que você pode discorrer um pouco mais aí, Rafa. Eu não sou técnica, né, ortesista, protesista, isso acaba ficando mais com o pessoal que é mais técnico, mas pela vivência aí, né, pela experiência que a gente, aí nesses 15 anos aí, brincando de ajudar, a gente já sabe alguma coisa disso, né, e pelo dia a dia mesmo no trabalho. Todo componente, ele tem um tipo de manutenção diferente. Então, os joelhos que são mais simples, né, tem também uma manutenção mais simples. Uma limpeza, né, são joelhos mais robustos, então são joelhos mais difíceis de precisar trocar, né, em curto tempo, algum tipo de peça, ou fazer alguma manutenção mais... Tá difícil. Mas... Eu falo, então. Fique velho, velho. Falando da experiência de manutenção dos componentes da prótese, varia muita coisa. Varia pelo tipo do componente e até pelo perfil de uso do usuário. Eu posso falar por mim que eu sou uma pessoa que tem um peso considerável e ando muito o dia inteiro. Eu coloco minha prótese 6 horas da manhã e vou tirar 10 horas da noite. O meu joelho que eu utilizo é um joelho eletrônico, né? Ele durou em torno de 10 anos. Sim. Nesse meio tempo eu fiz uma manutenção, que é uma revisão da parte eletrônica e da parte hidráulica. Um pé, eu posso dizer que dura em torno de 5 a 7 anos. Uhum. Então também ele vai quebrar, ele vai rasgar a capa de silicone, que você precisa fazer manutenção. Mas geralmente esse tipo de componente, se existe uma quebra, não tem recuperação, você tem que comprar outro. Então não é nem manutenção, é literalmente trocar ele. O pé, né? O pé. Mas a gente vê assim, por exemplo, os joelhos eletrônicos, né, que tem essa tecnologia mais avançada. Eles já saem com manutenções programadas, obrigatórias, né? Então, aí depende muito, enfim, de fabricante, de modelo, mas existe uma manutenção obrigatória que o paciente tem que fazer sob o risco de perder a garantia do componente, né? Igual a revisão de carro. Igual a revisão de carro, exatamente. É o que a gente brinca, E é por né? quilômetro rodado, tá? Porque tem esses joelhos eletrônicos, eles contam os passos. Contam passos. Então... Ah, que interessante, né? pelo número caguetam, de passos. quando eles não estão usando, a gente consegue ver que não tá usando direito. Aí o paciente chega lá e fala, não, eu tô andando o dia inteiro, daí você chega lá, tem 100 passos. Você Mentiroso. Fala, O aplicativo denuncia. Denuncia. E aí, joelhos, por exemplo, hidráulicos, a gente consegue fazer a manutenção, né, na oficina ali mesmo, rapidamente. Limpeza a gente sempre faz. Mas isso tudo quando, independente do que usa, se é ossa integração ou encaixe convencional, essa manutenção vai ser dependente do componente e não do tipo de... Entendi. Bom, eu queria ver se de repente tem alguma coisa mais que vocês gostariam de falar, alguma mensagem final, alguma, né, que vocês acham que poderia ser interessante. Eu queria falar, assim, é muito legal, porque como a gente acompanhou toda essa luta, então acaba que o emocional, às vezes, ele dá uma gritada, né, e eu já sou meio chorona, mas uma coisa muito legal, assim, que foi a primeira coisa que o Luciano mandou de vídeo quando ele, né, se libertou aí de muleta, tudo que ele teve, a alta dele. Alta relativa, né? Porque o doutor Ivan brinca, a gente vai casar. Não tem. Você vai a vida inteira junto, porque não dá pra, né? Pra simplesmente dar alta pro paciente e não acompanhar mais. E aí ele gravou um vídeo e mandou tocando violão, num banquinho super baixo, assim, né? De casa, assim, num estofado, assim, e tal. E aí, quando ele falou, cara, eu nunca mais tinha tocado violão. E aquilo, assim, acaba emocionando, porque realmente você tá ajudando a proporcionar coisas que realmente, quando a pessoa perde um membro, ela perde muito mais coisa junto. Sim. E isso a gente não pode normalizar com o nosso dia a dia, às vezes a gente vai ficando, né, muito automatizado, né? As pequenas coisas, no fim, não são pequenas, não são pequenas, não são, porque é isso, ele falava, cara, eu não conseguia segurar, ficava escorregando encaixe não sei o quê. Então, isso foi uma coisa muito legal, vê-lo, assim, ver a felicidade dele e tal. E aí, com 4 meses,
ele manda um vídeo da Suécia andando de patinete. Impulsionando a patinete com a prótese, com 4 meses lá na Suécia. Então, assim, o Luciano, quando eu digo que ele quase enlouqueceu a gente, é nesse sentido. Mas tudo bem, ele tava bem, tava tudo certo. Tudo sob controle. Controladíssimo. Controladíssimo. Por Deus, né? Riscos calculados. Super. E a esposa dele gravando e rindo. Ó, o paciente de vocês aqui, kkk, e meu Deus do céu. Deixa comigo. E você, Luciano? A mensagem final minha aqui, que eu digo, não tenha vergonha de perguntar se você tem dúvida sobre a integração. A melhor coisa que você pode fazer é perguntar e sanar todas as suas dúvidas, porque a hora que você decide entrar num projeto desse, a hora que você decide por uma cirurgia dessa, você tem que estar com a tua cabeça plenamente decidida que é isso que você quer para a tua vida e é isso que você vai fazer acontecer. Esqueçam os limites, porque os limites realmente estão dentro da cabeça de cada um e segue em frente. Tem que fazer, tem que acreditar, seja com encaixe convencional, com integração. Eu digo que a vida do amputado ela não é fácil. É só no PowerPoint e nos vídeos do Instagram que ela é bonita. Ela não é, ela tem muita dificuldade. Mas se você fizer da tua dificuldade o teu dia a dia, a tua vida vai ser horrível. Você vai ser um amputado desapontado, essa é a verdade. Um amputado que vai reclamar pro resto da vida porque perdeu uma perna, porque perdeu um membro. E se você pensar pelo outro lado, eu sou um amputado que eu procuro todo dia ter uma vida normal. É superar o limite daquilo que eu queria fazer e nunca pude fazer. Se eu queria tocar um violão na minha vida e me incomodava tocar com encaixe, eu fiz uma integração e hoje eu toco um violão com conforto. Então é muito bom. E acreditar nisso, essa decisão ela tem que ser diária. É você acordar e falar, eu preciso colocar minha prótese e sair andando. É isso. Muito legal, gente. Muito obrigada. Agradeço muito, né, a participação de vocês, esses bons momentos. Espero, né, que a gente também possa estar trazendo boa informação para bastante gente, né? Com certeza. E eu que agradeço o convite, né? Essa oportunidade da gente estar aqui discutindo, né? Eu acho tão importante, porque realmente são momentos assim que a gente consegue conversar e ainda mais com uma doutora desse, né? Desse nível, e ficar melhor ainda. Eu agradeço também o convite, muito obrigado, Bárbara, é muito legal participar desse tipo de como é que fala? Interação? Esse tipo de interação, e é muito fácil falar sobre a gente mesmo. Então é tão fácil contar a nossa história, né? Que e bom. que seja muito útil. Que bom, obrigada, gente.